Revista Justiça Entrevista. E agora na Rádio Justiça vamos falar de um artigo, os 2 fatos constitutivos do direito à cidadania italiana por descendência. Eu converso agora com o sociólogo e presidente do Comitê dos Italianos no Exterior, Daniel Tadoni. Olá, Daniel, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Justiça, bom dia. Olá, bom dia, obrigado por me receber. Por onde podemos começar, então, esta questão do direito à cidadania por descendência, esses 2 fatos constitutivos? Sempre que as pessoas imaginam cidadania, né, quando você obter uma outra cidadania, a imagem que vem é de um processo de concessão, né, que aquele outro país te concede a cidadania, né? Ou seja, que é um ato que ele pode ou não fazer, né? Mas essa concessão ela não ocorre quando o direito à cidadania ele é originário, ou seja, ele advém de uma ascendência de um cidadão, né? No caso italiano, que lhe dá o direito à cidadania. A lei italiana, nesse caso, não fala de concessão, mas é uma atribuição que ocorre desde o nascimento. E o fato constitutivo, ou seja, o fato que gera o direito, é o nascimento. Não é a vontade do indivíduo, não é o pedido que ele faz. Ele é, do ponto de vista de iure, ou seja, do direito, né? Ele é italiano desde que ele nasce. Desde que tenha havido justamente esses 2 fatos constitutivos, é o nascimento com vida, obviamente, para ele ser uma pessoa física, né? No direito civil é necessário o nascimento com vida, e depois ele tem que ser reconhecido como filho pelo cidadão italiano, que é o pai dele ou a mãe, dependendo da época, só o pai, mas isso é uma outra questão, que o reconhece como filho, e esse reconhecimento tem que se dar na menoridade do indivíduo. Para a lei italiana, até 1975, antes dos 21 anos, e depois de 1975, antes dos 18 anos. Então, são basicamente esses 2 fatos, o nascimento e o reconhecimento da filiação, que dão origem ao direito à cidadania italiana por direito de sangue, por atribuição. É uma coisa automática e não depende da vontade do indivíduo ser italiano de iure. Só depende da vontade do indivíduo ser italiano de facto, que é quando ele, se já é maior de idade, faz um pedido à autoridade pública italiana de ver a sua cidadania reconhecida. Ela é reconhecida porque ela já existe. Apenas se faz uma verificação formal dos documentos para que ele possa gozar de facto do status de cidadão italiano. Esse é o maior, né, dos motivos, o que leva os brasileiros a tentar esse reconhecimento. Seria esse reconhecimento de facto. Sim, exato, porque embora todos os descendentes que têm uma linha de ascendência até um cidadão italiano e todos os requisitos necessários tenham sido cumpridos, sobretudo o reconhecimento de pai do filho pelo pai na menoridade, todos esses descendentes são cidadãos italianos já de iure, ou seja, ele é de direito, já é cidadão italiano. O vínculo jurídico com a Itália, com o Estado italiano, já existe, embora ele não possa nem saber que existe e possa morrer sem saber, como muitos dos filhos dos imigrantes morreram sem saber, porque eles estavam desde o nascimento ligados juridicamente à Itália. Porém, do ponto de vista prático, para exercer direitos de cidadão é necessário ser um cidadão não apenas de iure, de direito, mas também de facto, ou seja, ele tem que ser reconhecido do ponto de vista documental cidadão italiano, porque é apenas nesse momento da verificação formal da documentação que o direito se materializa, né? Ele se torna concreto. Então é isso que esses milhares, na verdade milhões, né, de descendentes de italiano no Brasil
tem que fazer para que esse direito que já está ali jacente, ele está ali dormente, ele está latente, se transforme em algo prático e concreto. Eu estou conversando com o sociólogo e presidente do Comitê dos Italianos no Exterior, Daniel Tadoni. Daniel, o reconhecimento da cidadania, ele pode ocorrer por quais vias? Existem duas vias possíveis para o reconhecimento da cidadania italiana por direito de sangue, ou seja, a nacionalidade originária. Uma via é a via que é a mais comum, né, esmagadoramente mais comum, que é a via administrativa. O que significa ser a via administrativa? É feito apenas um pedido administrativo do reconhecimento da cidadania, para que a autoridade administrativa italiana verifique a documentação e reconheça, declare que aquela pessoa é cidadã italiana desde que nasceu. A via administrativa pode ser praticada basicamente em dois locais. Quando a pessoa está fora da Itália, ela tem que se dirigir a uma representação consular, e a essa representação consular, que é um órgão administrativo, né, faz o pedido da cidadania italiana, de reconhecimento. Se ela está morando na Itália, esse pedido administrativo é feito num município italiano, chamado em italiano comune, né? Comune é uma palavra masculina em italiano, il comune, né? Que em português poderia ser traduzido como a comuna, que nada mais é que o município como é no Brasil. Então a via administrativa tem dois locais possíveis, né? Que é o consulado quando mora fora da Itália e o município de residência quando a pessoa está residindo legalmente na Itália, tá? Então essa é a via administrativa. E a outra via é a via judicial. A via judicial é uma via residual, ou seja, não é o principal direcionamento primeiro e direto do reconhecimento da cidadania, e ela é acionada quando a via administrativa se apresenta com algum problema, né? Ali sim se instaura um processo, porque quando é via administrativa, em italiano pelo menos, não se trata de um processo, é simplesmente um trâmite administrativo, né? Mas quando ele vai à justiça italiana para ver a cidadania reconhecida, aí sim se instaura um processo que normalmente acaba estando na justiça por vários motivos, como primeiro, né, o mais comum deles, a lei italiana, do ponto de vista administrativo, não reconhece a transmissão da cidadania de mulheres para seus filhos nascidos antes de 1º de janeiro de 1948. Então a pessoa é obrigada a ingressar com uma ação judicial na Itália. Por quê? Porque desde 2009 a justiça italiana tem considerado que essa regra, mesmo sendo constitucional, porque afinal respeita a entrada em vigor da Constituição italiana em 1º de janeiro de 48, ela fere direitos fundamentais de igualdade entre os sexos. Então ela declara que aquela mulher italiana que teve um filho nascido antes de 1º de janeiro de 48 pôde sim transmitir a sua cidadania e declara aquele cidadão italiano desde o nascimento. Essa é a grande parte dos casos. Outro caso que tem se tornado comum, os consulados descumprem a lei, porque a lei determina que os consulados têm que reconhecer a cidadania em até 730 dias, ou seja, 2 anos. Os consulados não cumprem esse prazo. No Brasil, nenhum consulado cumpre. Eu vou fazer uma observação mais para frente sobre os consulados de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que tem uma situação diferente atualmente. E a pessoa pede à justiça que repare esse dano, porque os 2 anos não são cumpridos. Então a justiça vai lá e declara a pessoa que está requerendo aquele direito como cidadão italiano, e o consulado é obrigado a atendê-lo imediatamente, né? Outras situações judiciais é quando há problema na documentação, ou existe algum contencioso com relação a alguma questão da verificação documental. Se
Se o consulado nega, a pessoa pode eventualmente se dirigir à justiça para ver reparado, se assim considerado, aquele erro do consulado, né? Então, basicamente, são essas duas vias: a via administrativa, no consulado ou no município italiano, e a via judicial, que é feita, obviamente, na justiça italiana, sobretudo no Tribunal Civil de Roma, que é onde vai parar a grande parte dos casos. A tendência com o aumento dos casos é que esses casos comecem a se espalhar pelos tribunais da Itália inteira, para não sobrecarregar o Tribunal Civil de Roma. E Daniel Tadoni, temos alguma modificação quanto aos brasileiros que querem a cidadania italiana, principalmente sobre o domínio da língua italiana? Para a cidadania que é reconhecida por descendência, uma nacionalidade originária, a pessoa é considerada italiana desde que nasceu. Então, não há meios, a não ser que exista uma subversão do ordenamento jurídico, não há meio de exigir a essas pessoas que querem o reconhecimento da cidadania que falem italiano ou que dominem a língua italiana, porque essa é uma exigência que não existe, nunca existiu. Então, se uma lei vier a impor isso a pessoas que são descendentes, ela passará a valer apenas para pessoas que nascerem depois dessa possível futura lei. Não é, do ponto de vista de tradição jurídica italiana, possível que exista uma mudança na lei e afete pessoas que já são de iure cidadãos e cidadãs italianas. Porém, uma lei que entrou em vigor dia 4 de dezembro do ano passado, passou a exigir das pessoas que pedem a naturalização, aí sim trata-se de uma concessão do Estado, por casamento. Então, uma pessoa é casada com um cidadão italiano, né? Não importa se é homem casado com mulher, mulher casada com homem casado com homem ou mulher casada com mulher, o cônjuge tem direito, pelo artigo 5º da Lei de Cidadania, tem o direito de solicitar, cumprindo alguns requisitos, a cidadania italiana por casamento. Ele não tem o direito de receber, ele tem o direito de solicitar, né? Mas, em 99% dos casos, essa cidadania é concedida. Porém, desde o dia 4 de dezembro, para fazer esse pedido, essas pessoas que pleiteiam a concessão da cidadania por casamento, que querem se naturalizar italianas, elas devem ter um nível de italiano que no quadro europeu de línguas se classifica como B1, né? Então, é um nível intermediário de conhecimento da língua italiana, falada, escrita e também de compreensão. Aí a pessoa, estando no exterior, ela tem que buscar uma certificação, que basicamente é dada por 4 entidades educacionais italianas. São 4 certificações possíveis. Então, em vários locais do Brasil são feitos esses exames, e a pessoa precisa se dirigir a essas entidades que aplicam esses exames para que elas possam obter a certificação antes de entrar com o pedido de cidadania italiana. Então, isso desde o dia 4 de dezembro está valendo e já está causando alguma certa confusão no meio do mundo da cidadania, porque muitas pessoas não se prepararam para isso e, inclusive, isso pegou algumas pessoas de surpresa, porque já tinham dado entrada, mas a regulação da lei de dezembro só veio em fevereiro. E quando ela veio agora no início do mês de fevereiro, ela retroagiu ao dia 4 de dezembro. Várias pessoas já haviam feito seus pedidos sem a certificação de italiano e agora se vem num limbo que não se sabe bem como vai ser resolvido, né? De qualquer maneira, para quem pensar em obter a cidadania por casamento, agora é necessário o conhecimento da língua italiana em nível B1 intermediário.
E Daniel Tadoni, para encerrarmos, você falou que quer fazer uma observação no final aqui sobre um outro tema. Estamos falando então dos consulados, seria esse o tema? Sim, nós estamos falando da fila de espera, né? Ou seja, nós temos 7 consulados italianos no Brasil. São eles Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, né? Nesses 7 consulados, as pessoas residentes nas circunscrições respectivas podem fazer o pedido da cidadania. Todos os consulados têm fila, né? Então, ela faria desde a fila de São Paulo, que hoje é a mais demorada, são 12 anos de fila atualmente, né? Até filas um pouco menores, não muito menores nos outros. Recife, por exemplo, acredito eu que a fila que está diminuindo, o que é uma boa notícia, mas enfim, demoraria por volta de 4 anos, né? Todos esses consulados descumprem a lei, que é máximo de 730 dias, ou seja, 2 anos. Porém, o consulado do Rio de Janeiro, primeiramente, agora o de Belo Horizonte, desde do dia 1º de janeiro deste ano, eles operam de uma forma diferente. Não existe uma fila de espera. Ou seja, nos outros 5 consulados, a pessoa tem que mandar uma ficha preenchida e entrar nessa fila de espera do reconhecimento da cidadania. Nesses 2 consulados, Belo Horizonte e Rio, não existe mais isso. E a pessoa tem que fazer um agendamento eletrônico num site, né, do Ministério Italiano, para que ela possa obter uma vaga de agendamento, na agenda, para poder entregar os seus documentos. O que aconteceu? Algo que eu já previ, modéstia à parte, há muito tempo, que existe simplesmente uma loteria da cidadania. Por quê? Porque existem pouquíssimas vagas. Na hora que esses agendamentos abrem, eles em frações de segundo desaparecem, porque são milhares de pessoas atrás desse agendamento, e pessoas, obviamente, empresas que usam programas, scripts e internet super velozes na Europa, né? Porque a proximidade com o servidor italiano é importante. Eles conseguem agendar numa fração de segundos que o ser humano normal não consegue, né? Então, o que está acontecendo é se criando uma loteria da cidadania, ou o que eu chamo de numerus clausus, como se diz em latim, numero chiuso, como se diz em italiano, que é uma cidadania por número fechado. Existe uma quantidade de vagas, quem entra bem, quem não entra, paciência. Então, essas pessoas que também estão nessa situação de não conseguirem a vaga, também têm a opção de fazer o reconhecimento judicial, né? Porque, evidentemente, limitar o acesso à cidadania é algo absurdamente e frontalmente ilegal. É uma ilegalidade cometida pelos consulados e pelo Ministério Italiano, e que muitas vezes as pessoas têm que se acionar judicialmente para poder ter esse dano reparado. Eu quero agradecer na Rádio Justiça a participação do sociólogo e presidente do Comitê dos Italianos no Exterior, Daniel Tadoni, hoje falando para nós sobre os fatos constitutivos do direito à cidadania italiana por descendência, o artigo de autoria dele. Daniel, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima. Obrigado, até logo.